A certa altura, Moro recuou para o caso do mensalão. O juiz afirmou que havia uma contradição no comportamento de Lula, que condenou o escândalo, condenou o caso quando ele estourou em 2005 e depois, anos depois, quando do julgamento, ele disse que o julgamento do mensalão teve 80% de decisão política e 20% apenas de decisão jurídica. Senhor ex-presidente, se o senhor entender que o senhor não tem condições de responder, que o senhor quer exercer o direito de silêncio, o senhor vai seguir a orientação dos seus advogados, sim, a pergunta fica mantida e não é uma pergunta política, doutor. E o doutor não tem a palavra mais sobre esse tema. Senhor ex-presidente, o senhor vislumbra alguma contradição na sua posição em afirmar que não tem qualquer responsabilidade sobre todos esses crimes, mas também não reconhecer publicamente qualquer responsabilidade de pessoas que trabalham no partido, no governo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. Moro enumera, então, várias críticas de Lula à Lava Jato e as ameaças feitas por ele de processos contra delatores, contra o próprio juiz e contra policiais federais. E pergunta: o senhor ex-presidente não acha que essas medidas podem ser interpretadas como atos de intimidação contra a atuação de agentes públicos? Eu não vou responder. Na semana passada, em 5 de maio de 2017, o senhor prestou as seguintes declarações em evento partidário, e eu abro aspas: se eles não me prenderem logo, quem sabe um dia eu mando prendê-los pelas mentiras que eles contam. O que o senhor quis dizer com esse tipo de declaração? Recomendação, eu quis dizer o seguinte, que a história não para com esse processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público, no meu caso. E o senhor pretende mandar prender os agentes públicos? Como é que eu vou saber? Nem sei se eu vou estar vivo amanhã. Foi o que o senhor afirmou lá. Isso é uma força de expressão. Se você for candidato, você vai ter muita força de expressão nos palanques. Logo depois, Moro pergunta se Lula gostaria de fazer as considerações finais dele. O ex-presidente começa defendendo o que considera acertos dos seus 2 mandatos. E é advertido por Moro de que ali ele não deveria prosseguir com isso, porque não era lugar para propaganda eleitoral. Lula insiste. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto, então é uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer. Eu tenho 71 anos de idade, tenho 5 filhos e 8 netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de 5 anos estão na escola, de neto de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia, por conta de mentiras. Num outro momento, o ex-presidente se diz perseguido. O que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação. Mas, senhor ex-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Lavagem de dinheiro, envolve essa ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogante de falar o que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada. Por fim, Lula faz duras críticas à imprensa, se diz massacrado e acusado injustamente. Cita jornais impressos, revistas e o Jornal Nacional. Reclama de vazamentos seletivos e diz que a imprensa sabe das acusações antes mesmo de sua defesa ser notificada. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram,
o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Moro finaliza dizendo que ele próprio é alvo de críticas de blogs na internet. Senhor ex-presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não me dê a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor.